Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tópico da Bíblia que é super fascinante e ao mesmo tempo bem antigo, o voto do Nazireu, lá do livro de Números. É uma história sobre um caminho de devoção totalmente voluntária que revela muita coisa sobre como as pessoas buscavam se consagrar a Deus naqueles tempos. Então, a grande pergunta que fica é: o que na prática significava ser um nazireu? O que levava uma pessoa a decidir se separar da sociedade de um jeito tão radical? É um mistério que a gente vai começar a desvendar agora. Bem, para começar, o ponto mais importante de todos é que isso não era uma coisa para uma elite, sabe? Não era para um grupo específico. Era uma escolha 100% pessoal, um voto especial que qualquer homem ou qualquer mulher em Israel podia fazer. E a própria palavra já entrega a chave para a gente entender. Nazireu vem do hebraico nazar, que quer dizer separar ou consagrar. Ou seja, o nazireu era alguém que, por vontade própria, se separava da rotina do dia a dia para viver um período de dedicação total a Deus. E olha só que interessante a diferença. Muitos votos no mundo antigo eram quase que uma troca, né? Um pedido de ajuda, uma expressão de gratidão, quase um negócio com a divindade. Já o voto do nazireu era diferente. O foco era o tempo de abstinência, a consagração em si. E o mais incrível, era algo acessível para todo mundo, não só para uma classe de sacerdotes. Ok, mas essa consagração toda vinha com regras bem claras, bem definidas. Vamos dar uma olhada agora nas 3 proibições principais que basicamente definiam o estilo de vida de um nazireu. Eram 3 regras centrais. A primeira, abstinência total de qualquer coisa que viesse da uva. Vinho, suco, a fruta fresca, até uva passa. Nada. A segunda, não podia cortar o cabelo. O cabelo comprido se tornava o grande símbolo público do voto. E a terceira era uma separação bem rigorosa de qualquer contato com a morte para manter a pureza ritual. E aqui está o pulo do gato. Essas regras não eram aleatórias. Como alguns estudiosos apontam, cada proibição era, na verdade, uma resposta, uma rejeição simbólica a práticas de povos vizinhos. Se abster da videira ia contra os cultos de fertilidade cananeus. O cabelo sem cortar era o oposto de alguns rituais de magia, e evitar a morte se contrapunha a outras práticas. No fim das contas, o voto era uma baita declaração de identidade. Mas e se alguma coisa desse errado? A vida acontece, né? O que aconteceria se um nazireu, sem querer, acabasse quebrando uma dessas regras? A lei já previa essa possibilidade. Imagina a cena. Alguém morre de repente, bem ao lado de um nazireu. A contaminação era inevitável, e para essa situação existia um processo bem rigoroso de purificação. O ritual mostra o quão sério era o compromisso. Era preciso raspar a cabeça, fazer sacrifícios específicos de expiação e reparação, e a parte mais impactante, o voto tinha que ser reiniciado, do zero. Todo o tempo que a pessoa já tinha cumprido era simplesmente perdido. Agora, vamos para o final feliz. Depois de conseguir completar todo o período de separação, o fim do voto era celebrado com uma série de cerimônias bem elaboradas lá no santuário. As ofertas finais eram carregadas de simbolismo. O holocausto significava uma entrega total. A oferta pelo pecado era um reconhecimento da necessidade contínua de expiação. E a oferta de comunhão, essa celebrava o relacionamento com Deus, a paz. E aqui vem o grande momento, o clímax da cerimônia. O cabelo, aquele símbolo visível de todo o período de dedicação, era finalmente raspado e jogado no fogo do sacrifício. Era o gesto final, que simbolizava a entrega de toda aquela experiência, de toda aquela jornada de volta para Deus. Só que o capítulo 6 de Números não acaba por aí. Ele termina com uma das passagens mais bonitas e famosas de toda a Bíblia, a bênção sacerdotal. Essa era a bênção que os sacerdotes foram instruídos a dar ao povo. São palavras que ecoam por milênios, né? Expressam um desejo profundo de proteção divina, de favor e de bem-estar. E cada frase tem um peso teológico enorme. Guardar é sobre proteção. O rosto resplandecente é uma imagem para falar de favor, de alegria. A graça é a misericórdia que não se merece. E a paz, o famoso shalom em hebraico, é muito mais que só ausência de guerra. Significa plenitude, saúde, prosperidade, bem-estar completo. Mas a história não para por aí, e essa parte é uma descoberta arqueológica simplesmente fantástica. Essa bênção não é só um texto que a gente lê. Ela foi encontrada fisicamente, gravada em amuletos minúsculos de prata. E o mais impressionante é a datação desses artefatos. Século 7 a.C.,
Isso faz deles um dos fragmentos mais antigos de um texto bíblico já encontrados. É uma prova material, palpável, da antiguidade e da importância dessa bênção. E assim a gente junta as duas pontas desse capítulo. De um lado, um voto super intenso de separação, e do outro, uma bênção poderosíssima de proximidade. Fica a reflexão. O que podemos aprender hoje com essa dinâmica? Como essa busca antiga por consagração pode inspirar uma nova forma de pensar sobre a nossa própria jornada espiritual?